Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Durante o mês de setembro, acontece aqui no Brasil uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é uma campanha que fala sobre a prevenção ao suicídio. Então, durante todo esse mês, são feitas várias ações para chamar a atenção sobre esse problema, que é um problema que ocorre a nível mundial. Eu vi uma reportagem falando que, de acordo com a OMS, em 2019, mais de 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. Vocês imaginam isso? Mais de 800 mil pessoas tiraram a própria vida. Então, esse é realmente um assunto muito sério. Quando nós falamos em suicídio, em prevenção ao suicídio, existem muitas abordagens, que devem ser feitas. Abordagem psicológica, abordagem do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde. Existe uma gama de áreas que se dedicam a estudar esse problema e tentar fazer com que isso não se torne uma epidemia mundial, uma epidemia de suicídio. Mas existe um aspecto que muitas vezes nós esquecemos de levar em consideração, mas é um aspecto tão importante quanto os outros, que é o aspecto espiritual. Você já parou para pensar sob o ponto de vista espiritual? Quais as consequências do suicídio? Quais as consequências em se desistir da própria vida? Então, é nesse sentido que nós queremos abordar o tema, durante todo esse mês de setembro. Nós vamos fazer alguns vídeos aqui no canal, abordando o tema do ponto de vista espiritual, que é a proposta do Estante Branca. Existem muitos livros no meio espírita que falam a respeito do suicídio. Algumas obras abordam o tópico, outras são dedicadas exclusivamente a esse assunto, porque é um assunto que merece muito estudo e merece um olhar muito cuidadoso do ponto de vista espiritual também. Então, para começar a falar sobre isso, eu vou utilizar esse livro aqui, Memórias de um Suicida. É um livro que foi psicografado por uma médium muito conhecida no meio espírita, a Ivone Pereira. Essa edição aqui é da FEB. E é uma psicografia, e foi ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Esse livro, vocês podem ver que ele é bem grosso, ele aborda justamente esse tema. São as memórias de um espírito que cometeu suicídio. Então ele vai narrando ao longo da obra toda, todo o longo processo pelo qual ele passou, desde que ele despertou do outro lado da vida e se deu conta de que o suicídio não é o fim, a morte não é o fim, não era o fim dos problemas dele, muito pelo contrário, foi o início de uma jornada de muito sofrimento. Então, eu li esse livro aqui já faz muitos anos, mas eu até separei uma citação, vou ler depois para vocês, porque talvez uma das obras mais conhecidas, obras espíritas mais conhecidas que abordam o tema do suicídio. Ela foi escrita há muito tempo, deixa eu dar uma olhada aqui para falar para vocês o ano. 1955, a primeira edição desse livro. Então, antes de abordar a obra em si, quando nós falamos em suicídio, nós procuramos pensar o que leva uma pessoa a um ato tão extremo. É claro que quando a pessoa chega ao ponto de renunciar à própria vida, é porque com certeza ela está passando por um momento muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento, ao ponto de achar que não consegue mais suportar. Porque só uma pessoa que chega realmente a esse ponto parte para uma solução tão radical. Mas
o suicídio, ele não é a saída para os problemas, né? Tudo isso sob a ótica espiritual, né? Quando você comete suicídio, você comete uma falta muito grave do ponto de vista espiritual. Você renunciou à sua vida. E a vida, a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação é algo muito sagrado, né? E tomar uma atitude extrema dessa de interromper a sua vida, né, é algo grave e que sim trará consequências graves. Porque quando nós vemos aqui, né, descemos aqui para a Terra, nós temos toda uma programação a cumprir, nós temos um tempo de vida, né, estipulado, e nós assumimos um compromisso com a nossa própria evolução. É uma grande oportunidade, né? Reencarnar não é algo tão simples quanto as pessoas podem parecer, existe todo um processo que ocorre antes, existem muitos espíritos querendo reencarnar. Então, se você está aqui hoje, vivendo na Terra, você recebeu essa oportunidade. Então, desperdiçá-la é grave. É grave com a espiritualidade, mas é grave acima de tudo com você. Com você. Você vai estar contraindo um débito que vai pesar na sua consciência, vai atrasar a sua evolução, e muito pelo contrário do que se possa imaginar, de que você vai estar pondo fim a um sofrimento que você julga ser insuportável naquele momento, você vai estar criando para você mesmo um sofrimento muito maior. Eu gostaria de ler um trecho aqui do livro para vocês. É um trecho pequeno, mas eu acho importante fazer essa leitura, né? Então, é logo no começo do livro, logo que o autor espiritual começa a narrar, se não me engano já é o segundo capítulo, né? É logo no início. Então ele começa dizendo assim: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando minha fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel, com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que eu verdadeiramente pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se, como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que descerrando os véus da memória, como nesse instante revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Aí ele continua aqui descrevendo, né, as sensações que ele teve após cometer o suicídio. Eu não vou aqui narrar o conteúdo do livro, é muito interessante, vocês puderam notar que ele tem uma linguagem mais formal, até em virtude, né, do ano em que foi escrito, o espírito que o escreveu também, mas é totalmente compreensível, apesar de algumas palavras assim mais desconhecidas do nosso dia a dia, não é nada que impeça a leitura.
Mas esse espírito desperta do outro lado, aí ele enfrenta todas as consequências do ato que ele praticou, ele se dá conta de que ele continua vivo, ou seja, a intenção dele com o suicídio, né, não foi o que ele esperava, e aí ele tem que passar todo um tempo numa zona inferior para onde vão espíritos nessa situação. Claro, a misericórdia de Deus não abandona ninguém, né? Em um dado momento, surgindo o verdadeiro arrependimento e cumprindo o tempo necessário para que ele assimilasse tudo o que aconteceu, ele foi socorrido, porque nenhuma criatura fica abandonada, todos são socorridos, né? A misericórdia de Deus e da espiritualidade chega até todos. Mas aí ele teve um período muito longo, ele teve que ir para uma colônia de refazimento, o suicídio ele cria enfermidades no perispírito, no seu corpo espiritual, que precisam ser tratadas. Ou seja, longe de ser solução para alguma coisa, né? É um ato que realmente não vale a pena. Quando alguém comete suicídio, está fazendo mal não a si mesmo, né? Como já foi descrito aqui no vídeo, mas é um mal que atinge muitas vezes outras pessoas, porque o suicida, ele deixa pessoas para trás, né? Família, amigos, pessoas que vão sofrer a consequência daquela perda, a consequência da interrupção daquela vida que não estava programada para deixar de existir naquele momento. Então isso afeta muitas vezes o planejamento reencarnatório de uma série de pessoas. Enfim, é uma falta que você comete contra si mesmo e contra os demais, né? Por isso se torna também algo tão grave. A mensagem que eu quero deixar aqui é que o suicídio não vale a pena. A vida é uma oportunidade sagrada que você recebeu de Deus, da espiritualidade. Por mais difícil que seja a situação pela qual você está passando, porque sim, as pessoas que chegam a esse ato extremo são pessoas que estão sofrendo muito, mas por mais difícil que seja, pare, pense, analise as consequências do que você vai fazer. Não vale a pena, não vale a pena. Fique aqui na Terra, cumpra a sua programação, busque a sua evolução, lute para que você possa sair dessa experiência melhor do que entrou e numa próxima oportunidade você esteja numa situação melhor. Então a mensagem é essa: fique e lute. Bom, por hoje é isso. Eu convido vocês a acompanharem essa série de vídeos aqui no canal. Vão ser alguns vídeos tratando sobre esse tema durante o mês de setembro. Agradeço por terem assistido e até a próxima. Tchau!